Obrigada. Deu play? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Se você pudesse colocar de pé, vamos entregar essa aula para o nosso Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, te rendemos graça, honra, louvor, adoração. Pedimos que o Senhor venha ministrar sobre o nosso espírito. Repreendemos, ó Deus, toda seta, repreendemos toda a fúria do diabo, repreendemos, ó Deus, todo contra-ataque das trevas que tenta reter o nosso conhecimento e fechar o nosso entendimento, e tomamos posse da armadura do Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos hoje, Pai, um novo entendimento, uma nova revelação, um novo conceito. Declaramos que tomamos posse da palavra do Senhor na nossa vida. Blinda nossa mente, blinda o nosso corpo e o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Você que tem a apostila, vamos para a página 6. Hoje nós vamos ver a classificação dos anjos. Quem sabe o nome de um anjo da Bíblia? Miguel, quem mais? Gabriel, quem mais? Já foi? Rafael. Quem mais? Nós temos quantos anjos, né, de questão de os principais? Quantos vocês acham que tem? Vou dar uns chutes. 12, 72 ou 24? Hã? 72, você acha? 24, 12. Nós vamos ver tudo isso hoje. Quantas falanges de anjos. Vamos lá, o nosso primeiro, Gabriel. Ah, estava lá e eu estava perguntando o nome. Ó. Facinho para ele escolar. Ó. Gabriel é o único anjo que a Bíblia diz o seu nome. O que significa Gabriel? Guerreiro de Deus ou homem de Deus. Aparece 4 vezes nas Escrituras e sempre em missões específicas. Lembra que eu falo que Deus ele é muito detalhista? Até com a hierarquia dos anjos, Deus trabalha de uma forma muito única. Por quê? Gabriel, Deus usa para determinadas funções. Se eu fosse falar, resumir, numa linguagem simples, quem é Gabriel, eu ia falar para você que ele é o anjo que trabalha para Deus. Aquele que Deus manda diretamente, o particular, é o mototáxi de Deus, o Uber. Primeiro da lista é ele, porque ele trabalha diretamente com missões específicas. Vamos ver isso lá na Bíblia. Daniel 8,16. Vamos lá. Obrigada, Jesus. Daniel 8,16. Não tira, está tocando. Estou ouvindo. Daniel 8,16. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Aqui é uma visão de Daniel que ele tem, e o anjo Gabriel vai falar com ele especificamente. Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel 9, 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio,
veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Gente, olha isso, que louco. Nós lemos a Bíblia correndo, nós não prestamos atenção nos detalhes. Daniel está falando assim, ó, eu estava ainda orando, estava falando em oração, e ele viu um homem, ele reconheceu o anjo, o varão Gabriel, né, o anjo Gabriel, que ele tinha tido uma visão. Então, antes dele conhecer pessoalmente o anjo, ele teve uma visão. Por isso que nós temos que estar atentos a sonhos proféticos. Que sonhos que são esses? Sonhos onde Deus fala conosco, onde um anjo fala conosco, ou quando você está orando e você sente Deus começar a falar com você. Às vezes Deus começa a falar com você, você faz o quê? Fecha o olho. Mas nem sempre é bom só fechar o olho. Quando você está no teu secreto, né, no teu quarto de oração, no teu momento de oração, abre os teus olhos, porque às vezes você vai ver com os olhos abertos. Não é todo mundo que vê só de olho fechado. Tem gente que tem mais facilidade para ver de olho aberto. Pastor, e se eu morrer, nós te enterra. Você fica com muito medo de morrer, nós te enterra no outro dia. Estou brincando. Mas abre teu olho para você começar a ver as coisas espirituais. Então, Gabriel, ele estava orando, ele viu o anjo vindo. E aí ele lembrou que ele conhecia o anjo da onde? De uma visão. Aí o anjo veio voando rapidamente e tocou nele na hora do sacrifício da tarde. Então, atenta aos detalhes. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 19. Esse versículo explica por que eu acho que Gabriel é o anjo particular de Deus. Não conseguiu pôr aqui, não deu certo, não. Ele se ilude. Tá bom, pode dar pra... Lucas 1,19 diz assim, ó. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então grifa isso aí, assisto diante de Deus. Porque esses detalhes nos dão grandes informações. Tem alguma Bíblia que está numa tradução diferente isso? Como que está de vocês? Tudo? Ó. Gente, vocês trazem Bíblia? Lucas 1,19. Vê aí numa tradução que é assisto diante de Deus. O que outras versões falam? Como que está o teu, Lu? Teu é King James, né? É. Olha, eu amo a King James, eu preciso de uma Bíblia dessa. Aquele que está permanentemente diante da presença de Deus. Então ele é um dos anjos mais próximos de Deus. Por isso que Deus já designa coisas específicas para ele. Porque ele é o anjo mais próximo. Lucas 1:26. Você vê que ele vai dar o recado, pá, e acontece. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi lá falar com Maria sobre o nascimento de Jesus. Bom, ele é o anjo que é apresentado como que assiste diante de Deus, ou que está permanentemente diante da presença de Deus, que evidencia sua relação pessoal com o Criador. Então a gente pode concluir que Gabriel, ele é o portador das grandes mensagens dadas para o homem, da parte de Deus. Ele é o porta-voz de Deus, o anjo Gabriel. Ok? Vamos lá, próximo slide. Arcanjos. O prefixo arque de arcanjo significa uma posição superior. Se você tirar o arque, fica anjo.
Mas o que significa o arque? É uma posição superior que dá o mesmo significado de chefe, príncipe, poderoso. Os arcanjos, eles são uma categoria mais alta de anjos. Vamos supor, eles são os príncipes dos anjos, para ficar fácil para a gente entender. A Bíblia apresenta os arcanjos como uma classificação de anjos, embora apenas um nome é citado nas Escrituras, que é o famoso Miguel, ok? A Bíblia fala só de um. O judaísmo, né, raiz, ele fala de 72 arcanjos. Por quê? São 72 nomes de Deus e 72 representações de exércitos celestiais, de príncipes celestiais. Mas no meio desses 72, tem 12 que é o manda-chuva, que eu acredito que seriam os arcanjos que trabalham com as tribos, né, trabalhando em função de cada tribo, ok? Então, se você for estudar uma aula dessa, talvez com outra pessoa, ela vai falar o quê? Tem 72 arcanjos. Outras vão falar o quê? Tem 12. Qual que está certo e qual que é errado? Os dois. Porque tem 72 maiorais, mas tem 12 que são subarcanjos. Vamos dizer assim, que aqueles que representam uma classe menor dos arcanjos. Vamos ver isso lá na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos lá. Não deu certo aí. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você vê que quando Jesus voltar, ele vai vir com uma voz, a Bíblia fala que Jesus tem a voz de muitas águas, mas na volta dele ele vai estar com a voz de um arcanjo. A gente já estudou isso em Apocalipse, né? E a gente ouve muito isso, que um anjo vai tocar o quê? Quando Jesus voltar na segunda vinda? Uma trombeta. Esse anjo que vai tocar a trombeta, o judeu fala que ele chama Israfiel, que é o anjo que vai tocar a trombeta no juízo final. Tem uns nomes muito doidos de anjo, se você vai estudar. Judas 1,9. Vamos ver os arcanjos. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, 1,9. Esse versículo aqui, eu aprendi ele com o pastor Ivano. E eu vou te explicar por quê. Achou Judas? Diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Deixa eu te explicar esse versículo no que eu aprendi com o pastor. Às vezes você vai em um culto de libertação e o ministrador, ele fica assim, ó: diabo, seu desgraçado. Começa a amaldiçoar o diabo, seu sujo. Começa a xingar o diabo. Isso é uma atitude antibíblica. Por quê? Miguel, sendo um arcanjo, ele não ousou xingar o diabo. Aí sabe o que eu paro e penso?
Se ele, que é um arcanjo, não xingou o diabo, imagina eu e você xingando uma pessoa. A imagem e semelhança do Criador. O nível de peso, de responsabilidade disso, das nossas palavras. A nossa boca, gente, ela é muito pesada, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Por quê? Se ele não ousou xingar, o diabo, imagina um ser humano. Por isso que até para xingar a gente tem que pensar o quê? 100 milhões de vezes, por causa do peso, tá? E eles estavam brigando aqui por causa do corpo de Moisés. Onde que está o corpo de Moisés? Hã? Desapareceu? Está com Deus, ele arrebatou. E o diabo estava procurando o corpo do Moisés. Agora, o que ele ia fazer com esse corpo, eu tenho curiosidade. Porque uma coisa é procurar alguém vivo, vai procurar alguém morto, misericórdia. Você vê que nem de morto a gente tem sossego, né? Daniel 10, versículo 12. Livro de Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só os códigos desses versículos. Primeiro, o anjo veio responder Daniel por causa das palavras. Deus nos responde porque nós falamos, não porque nós choramos. Por isso que, irmãos, eu sempre falo, Deus não é emocional. Choro não comove Deus, tristeza não comove Deus, cara feia não comove Deus. Você quer comover a Deus, você tem que falar com Ele, porque talvez as tuas palavras vai persuadir o coração de Deus. Porque Deus mandou o anjo por causa das palavras de Daniel. Não por causa do que Daniel chorava, estava desesperado, estava ansioso. Aí que a Bíblia fala? Que o príncipe do reino da Pérsia, esse príncipe do reino da Pérsia é um trono do diabo. São potestades que está lá no segundo céu, nas regiões celestiais, começou a bloquear a oração. E aí o anjo não deu conta de brigar, precisou o quê? Um arcanjo entrar na guerra, o arcanjo Miguel. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem uma igreja evangélica, cristã, não sei, mas é desse protestante. Eles cultuam o arcanjo Miguel. Vocês já chegaram a assistir? Um dia eu falei, eu vou assistir para ver até onde vai. A igreja, o símbolo é uma espada, a espada de Miguel. Então eles acreditam em Deus, eles acreditam em Jesus, mas eles pregam que Jesus é o arcanjo Miguel. E assim, de adepto, eles vão para uma gruta dos milagres, que tem de cadeira de roda e de muleta, e eles batizam, eles têm as canções próprias. E aí eu fiquei assistindo para entender. Eu falei, eu quero entender o que é isso aí. E é uma igreja que cultua o arcanjo Miguel, porque tem pessoas que acham que Jesus é o arcanjo Miguel, mas Jesus é um, o arcanjo Miguel é outra
pessoa, nada a ver, é um anjo, ele é um arcanjo, ele é um príncipe. E aí ele veio brigar nas regiões celestiais, porque esses reis, reis da Pérsia, são tronos de demônios. Esse reis puxa uma setinha, coloca demônios. São demônios maiorais que tomavam conta daquela região, eles começaram a contender. Daniel 12, 1, 2. Daniel capítulo 12. Isso, o 1 e o 2. Aí, Lê. Glória a Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Você vê que o arcanjo Miguel, ele é considerado um anjo de batalha espiritual. Se você for estudar o judaísmo, lá no judaísmo, Miguel, ele defende os desprotegidos, por isso que ele guerreia tanto. Quando o teu anjo, que Deus mandou para te guardar, vê que você está numa batalha espiritual e você está desprotegido, quem que ele vai chamar? Miguel. Para vir te proteger. Por quê? Os nossos anjos trabalham em nosso favor. Eles nos servem. Mas quando a guerra espiritual ficam intensa, eles acionam quem? Os arcanjos. Então ele chama Miguel para defender os desprotegidos. Né? Tem Gabriel que está lá dando os recados de Deus. Tem os outros anjos aqui que a gente... A Bíblia em si, ela não fala o nome de todos os anjos. Para você saber, você tem que estudar um livro dos judeus que se chama Zohar, que é a cultura de anjos do judaísmo. Tá? Aí lá tem todos os nomes, as falanges. Que você fala, pastor, eu quero ver esses nomes da Bíblia. Não, você não vai achar nunca. Só no judaísmo que você vai achar esses nomes. Por quê? O judeu ele leva muito a sério essa questão do anjo. Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7. Ó Miguel trabalhando aqui de novo. Ó. E houve batalha no céu. Por isso que eu falo que ele é um anjo de guerra. Porque ele só aparece em batalha, só para guerrear. Tá? Miguel e os seus anjos. Ou seja, ele tem uma comitiva de anjo do qual ele é responsável. Leia a Bíblia e pega os códigos. Batalhavam contra o dragão. Quem que é o dragão? Diabo. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Por quê? O diabo também tem anjo. Como que chama os anjos do diabo? Demônio. Os demônios são anjos do diabo. Então, Miguel está aqui guerreando. Beleza? Próximo slide. Querubins. Quem são os querubins? A palavra querubim, ela vem de uma derivação, queruv, que significa guardar. Todo querubim, ele foi criado para guardar. O que ou quem? Aquilo que ele foi designado. Lembra que eu sempre falei que Lúcifer, ele estava na terra guardando o Éden? Deixa eu ver se eu acho lá. Acho que é Ezequiel 28. Ezequiel. Deixa eu achar aqui o...
Aí, 28:14. Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Tem uma tradução que fala para guardar. Vê na NVI, nessas traduções. E tá na NVI? Não. Aí, ó, querubim guardião. Não. Voltou na ACF. Mas tenta. Tá na NVI. Aí, agora foi. Não, põe no anterior. Você foi pro 15. Você foi ungido como um querubim guardião. Porque o querubim, ele guarda ou pessoa, ou lugar, ou coisas, tá? Aparecem pela primeira vez no jardim do Éden. Os querubins, guardando o caminho para a árvore da vida. Lembra quando Adão e Eva pecam? São expulsos? O que Deus faz? Coloca 2 querubins com espadas lá para guardar. Gênesis 3:24. Vocês acham que o Éden está escondido na terra ou no céu? Onde que era o Éden? Na terra. Beleza, ok. Então esse Éden está onde hoje? Na terra ou no céu? O que vocês acham? O que você acha, Lê? No céu? Quem acha que está na terra? O Éden. No céu? Eu acho que está na terra, escondido também. Eu. Sei lá. Porque Deus ia tirar um jardim, levar. O que eu sei é que a cidade santa vai descer quando Jesus voltar, né? Vai ficar paralela com a terra, na parousia. Mas eu acho que existem lugares escondidos de Deus na terra ainda. Porque o povo fala, eu viajei o mundo. Eu falo, ninguém conhece o mundo inteiro, não. Só Deus. Eu tenho isso comigo. Gênesis 3:24. O querubim guardando. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu contar um segredo desse versículo para você. Os querubins estavam guardando o quê? O caminho da árvore da... O que Jesus falou? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus estava representado como o que no Éden? Uma árvore. Os querubins estavam guardando o acesso para Cristo. Por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados, rasgou o véu de alto a baixo. Porque nós não precisamos mais passar pelos querubins hoje. Nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus a todo momento, porque através por Cristo não é mais fechado o caminho. Mas até Cristo morrer, tinha querubim guardando o acesso. Por isso que passava pelo templo, tinha que fazer a oferta de sacrifício, tinha que passar pelo sacerdote, tinha que ver a tua oferta se era boa, porque era um caminho. E lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que é protegida por querubins, representava a presença de Deus, a arca, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Quando Cristo morre, ele fala o quê? Acabou. Todo mundo que crê em mim vai ter acesso agora ao Pai. Não precisa fazer esse percurso enorme. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Pegamos a chave aí desse versículo. Então, os querubins foram colocados também na arca da aliança para guardar a arca, na tampa da arca. Vamos lá no Hebreus 9:5. Vamos ver lá em Hebreus 9:5.
que representa a arca? A presença de Deus. E os querubins guardavam, igual no Éden. Deixa eu ler, está mais rápido que eu. Hebreus 9:5. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Você vê que o apóstolo Paulo, quando escreve Hebreus, eles não aumentam muito a revelação, porque o povo não estava aguentando o tamanho da revelação. Os querubins também foram bordados nas cortinas do tabernáculo, estampados nas paredes do templo. Você vê que tem igrejas, principalmente a católica, apostólica romana, eles têm anjos, né, nos tetos, nas paredes. Por quê? Por causa do tabernáculo. No tabernáculo, se você entrasse no tabernáculo de Moisés, as cortinas elas tinham bordados querubins, tá? Representando aquilo que está do lado de dentro do templo é mais bonito e importante do que está por fora. Por que que o templo era todo ornamentado por dentro? Porque quando você olhava o templo de fora, era só os tecidos, mas quando você entrava, que você via ouro, que você via bacia, que você via um monte de coisa, qual que era a mensagem? O templo tem que ser mais bonito por dentro do que por fora. A Bíblia também se refere à aparência do querubim como um ser de 4 faces, Ezequiel 1:5. Inclusive, esse ser de 4 faces é a representação do evangelho quadrangular, na visão de Aimé. Quando Aimé teve uma visão para fundar a igreja, ela teve uma visão com esses querubins de 4 faces. Ezequiel 1:5. Vou ser mais rápido. No meio do fogo apareciam 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, os 6. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como um bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. E as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Até aí. Agora pode colocar o vídeo. Você acha estranho? Você vê Você vai, deixa eu ver um anjo. Aí você está esperando aquele cachinho com uma harpa. Aí você olha, tem alguém grande, com umas asas cobertas, só que tem 4 rostos. Leão, águia, rosto de homem, rosto de boi. O que você ia achar que era isso? Fala, demônio, né? Fala, o que é isso? E ultimamente, esses tempos atrás, olha lá, teve volta bem do comecinho para aparecer. Quiser apagar, pode apagar todas, para ficar bem, porque ele é meio... Teve um ilustrador que ele ilustrou a Bíblia, essas imagens, né, de querubins, serafins, como está escrito. Então, se a gente for olhar a Bíblia como está escrito, um querubim seria isso daqui. Pode soltar. Olha que estranho, gente. Os 4 rostos estão lá em cima, lá, o rosto de homem. Aqui, ó, tá o chifre do boi. Olha isso. Para e pensa, você está orando. Parece um olho desse. Olha isso, gente, como que é um serafim. Aonde vai tem asa e olho. E fogo. Olha João lá embaixo, pequenininho, vendo. Desacoplado à alma do corpo. Muito estranho.
Aí, pode apagar, acender de novo, fazendo favor. Obrigado. Não, isso. Mas é feio, né? A gente tem uma visão, fala, mas um querubim, conforme a visão de João, é isso daí. Vendo no próximo slide, eu coloquei uma imagem. Ó, você chegar lá no céu, tem um bicho desse lá na porta, você fala, vim para o lugar errado. É muito estranho, gente. Mas ele fala que era semelhante, né? E tem 4 rostos. Pode pôr outro slide. Né? Três animais e um de homem. Né? O que o boi representa? O servo. A águia, visão ampliada. O leão, a majestade. E o homem, sabedoria. Porque o homem governa sobre os 4. Eu coloquei assim na nossa apostila. O querubim como um ser de 4 faces. Cada face está voltada para um ponto cardeal. 4 faces, então cada face para um ponto cardeal. Norte, sul, leste, oeste. Significando que ninguém foge do olhar divino. Pode pôr a outra imagem. Acho que tem outra. Aí. Por que eu coloquei isso sobre os pontos cardeais? Porque cada face do querubim também trabalha em cada estação do ano e cada querubim cuida de 3 tribos. Quando a gente chegar lá nas tribos, você vai entender muito isso. Por quê? Cada querubim, ele dá uma unção. O querubim, ele libera uma unção. Então, as 3 tribos do leste, Judá, Isacar, Zebulon, quando a gente fazer a contagem das tribos para você descobrir, você vai ver que você tem a unção de quem? De Judá, a unção de leão, o querubim com o rosto de leão. As outras 3 tribos do sul, Ruben, Simeão e Gade, eles têm a unção do querubim com rosto de homem. E ele trabalha numa determinada estação, diferente de cada um deles, né? Que são 4 estações, primavera, outono, verão e inverno. Tribo de Manassés, Benjamim e Efraim. Eles têm a unção de querubim no lado oeste, que é a unção do boi, tá? E Dan, Naftali e Aser tem a unção de águia no lado norte. Mas, você fala, pastora, só tem uma unção? Não. Todos nós temos as 4 unções. Todos nós pertencemos às 12 tribos. Porém, existe, por causa da nossa data de nascimento, uma tribo da qual é mais evidente em você. Embora a unção das 12. Por que tem a unção das 12? Porque o sacerdote, ele carregava no peito as 12 pedras. E a Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então, por causa desse versículo, nós carregamos as 12 unções. Então, as 12 bênçãos, os 12 milagres, as 12 unções proféticas estão sobre a nossa vida. Mas você precisa saber qual é a unção específica para você. Amém? Pode passar o nosso próximo slide. Serafins. Vamos lá, Isaías 6. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que eu fui ensinada assim, que acima de Deus não tinha nada. Vocês acham que tem algo acima da cabeça de Deus? Ou não? Porque o meu entendimento de criança e moça e jovem, adulta, era que Deus estava sentado num trono, meu entendimento. Querubins, serafins, anjos ao seu dispor. E acima de Deus não tinha nada. O de vocês era assim também? Quem acha que é assim? Vamos ver Isaías. Porque a Bíblia é uma bênção. Isaías 6, 2, 3. Vamos ler do 1. Lê do 1 para o pessoal entender. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado,
e a aba da sua veste enchia o templo. 2. Acima dele estavam os serafins. Olha os detalhes da Bíblia. Eu pregava isso, que acima de Deus não tinha nada, mas tem serafins. Hã? Qual que é a tua tradução? Gente, tudo quanto é Bíblia que for atualizada, seja qual for a versão, tiver assim, ó, João Ferreira de Almeida, atualizada, nova versão atualizada, é Bíblia com tradução ruim, nos rouba a originalidade do texto. Eu vou ler na NVI, depois... Como que está na King James, Lu? A King James é a mais velha. Isaías 6 aí, vê aí. No teu. Sai dele. Sai, toda brisa. Ele está pensando no serafim. Isaías 6, 2. Como que tá? Compara, Luciano. Em torno, mas aí tá acima. Vê na ACF. ACF é a original. Também. Acima. Sempre que você tiver dúvida, vai na ACF, Almeida Corrigida Fiel. O fiel, ele é junto com o hebraico. Pode deixar essa mesmo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Por que eles têm um monte de olho olhando para todos os lados? Porque eles não querem perder a beleza da santidade de Deus. Aleluia. Então eles gostam de olhar para todos os lados. Quanto à origem exata e a significação da palavra serafim, a gente não acha quando ela começou. Mas, se você pegar a Torá, a palavra serafim significa queimar, que nos dá a ideia de que os serafins são anjos, né, seres resplandecentes. Uma vez que a raiz hebraica também pode significar consumir com fogo. Então ele é um anjo que brilha muito, muito, muito. Os serafins são os anjos mais próximos de Deus. Okay? Eu acredito que são os serafins que acendem o altar do incenso de Deus. Porque eles têm fogo. Né? Lembra aquele hino que a gente ouve às vezes que fala assim, ó, tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Então, fogo, tudo que envolve Deus é fogo. Por quê? O fogo tem que consumir o pecado. Próximo. Ixi, esse aí ficou apertadinho esse slide. Anjos do Senhor, teofania. Quando Deus aparece na Bíblia, e o anjo do Senhor falou. Embora não seja claramente explicado na Bíblia quem era o anjo do Senhor, fica claro pelo próprio modo do anjo falar e se relacionar com o povo de Deus, que este era uma encarnação do próprio Deus ou do próprio Cristo. Eu aprendi o quê? Que quando fala anjo do Senhor, com A maiúsculo na Bíblia, está falando de uma presença de Deus manifestada na terra. Porém, isso aqui eu quero que a gente discute. Existe uma linha teológica de ensinamento que eles falam que o quê? Aquelas aparições do anjo de Deus é a aparição de Cristo. É Cristo Jesus vindo na terra no Antigo Testamento. E aí, o que vocês acham? Quem que vinha no Antigo Testamento? Era Deus ou Cristo? Que falou lá com Abraão assim, Abraão, não mata o menino. Quem acha que é Deus? Quem acha que é Cristo? Eu estou na dúvida dos dois. Eu estou balançando no meio. Por quê?
Porque no Novo Testamento, o anjo do Senhor não aparece mais. Porque Cristo está encarnado no Novo Testamento, ele está na terra. Depois que ele morre, não aparece mais o anjo do Senhor. Por que só aparecia no Velho? Isso daí me deixou encanada. Então eu fico com um pezinho atrás de que pode ser Cristo. Como que a gente tem que discernir? Vendo o texto, vendo o que pede. Porque o pai e o filho não são um? Então, se fosse Deus ou se fosse Cristo, não tinha diferença. Só ia ter a diferença da manifestação. Eu acredito isso. Por quê? Porque depois que Jesus vem, nunca mais o anjo do Senhor aparece na terra. Fico meio assim. Então, por que é anjo do Senhor? O anjo do Senhor diz que existe antes do próprio Abraão. João 8,58. Vamos lá. João 8,58. Então, Cristo apareceu como árvore em Gênesis. Em Êxodo ele estava em pedra. Vim como anjo também. Por que não? Sabe por que eu acredito que seja Cristo? Porque Cristo é a manifestação encarnada de Deus. Deus, eu acredito isso. Kleber Malaquias, ele fala que Deus pisou na terra. Lá em Gênesis 18. Ele fala que é Deus, o Pai, o Criador. Falei, eu não sei porque eu não estava lá. Encarnação de Deus, né? Tudo. Em reencarnação. O povo tira daí também. Porque vai e volta, né? Estava antes e veio na outra vida, né? Não, eu não acredito na reencarnação. Mas o povo tira muita coisa disso, né? Jesus aparece, eu vi um dia o testemunho de um árabe numa aula. Ele morava no Oriente Médio e ele foi evangelizado por Jesus. Ele contou um testemunho que ele estava na casa dele, ele era do muçulmanos, né? E esses lugares onde tem muçulmano, não tem evangelismo, não tem igreja, são todos subterrâneos, ninguém fala que crê em Deus, porque lá quem manda é Alá. E ele falou que bateu na porta dele e ele viu os furos da mão. Ele falou assim, eu já ouvi falar de você. E aí Jesus pregou para ele. E ele chora, o testemunho dele é lindíssimo. E eu acredito porque eu ouvi da boca dele. E ele falou assim, olha, Jesus me evangelizou, veio pedir uma água em casa. E eu e minha família aceitamos, porque nós vimos os cravos nas mãos, as mãos furadas. Eles falam muito assim, o homem das mãos furadas. Né? Eu tive com presente. Eu falei, ai, que básico, né? Quem te evangelizou? Jesus. Igual com Paulo. Então, o reino de Deus ele é muito misterioso. João 8,58. Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, quando Abraão estava sacrificando, Jesus podia estar lá, sim ou não? Ele já existia. Podia ser o anjo do... Por que eu também acredito que seja Jesus? Tá? Porque quem é chamado de Senhor na Bíblia? Apesar que Gênesis, acho que 2, fala Senhor Deus. Mas o senhorio nós atribuímos a Jesus. Então eu desconfio, tá? Não defendo, mas desconfio. O anjo do Senhor também fala claramente que é o próprio Deus em Gênesis 31, versículo 11. Vamos ver o anjo de Deus aqui. Gênesis 31, 11.
E disse-me o anjo de Deus. Olha a diferença. Que tradução você está aí? É NVI, anjo de Deus também. A minha é ARC. Anjo de Deus em sonhos. Então aqui, ó, aqui você vê que ó, já é diferente. Não é o anjo do Senhor, é o anjo de Deus. Como que está o teu aí, Lu? King James. Anjo de Deus também. Anjo de Deus. Tua também, né? Tá anjo de Deus? Você vê que aí já eles nem brincam mais na tradução aí, porque aí é claramente, não é anjo do Senhor. Onde mais? Josué 5,13. Vamos tirar tema aqui. Josué 5,13. Aquele anjo que aparece com Josué. Que ele fala assim, ó. Sucedeu que Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e se pôs em pé diante dele o homem com uma espada na mão. E chegou a Josué e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Porque aqui é um anjo do Senhor também. Então é isso. Apenas no Antigo Testamento vemos claramente aparições do anjo do Senhor. Porque se identifica como Deus, fala como Deus e exercita a responsabilidade de Deus. No Novo Testamento não vemos menção alguma sobre aparições do anjo do Senhor. Obviamente porque Jesus já havia encarnado, e isso reforça a ideia que o anjo do Senhor era a representação de Jesus nos tempos antes dele nascer como humano. Alguns textos onde o anjo do Senhor aparece. Isso aqui eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Ler esses textos onde o anjo do Senhor aparece. Por quê? Lá você vai tirar suas dúvidas. Se você acha que é Deus ou se é Jesus no Antigo Testamento. Semana que vem nós vamos engrossar o caldo. Hoje foi super leve, de buenas. Mas semana que vem a gente vai entrar na classificação de demônios no reino das trevas. Por que eu expliquei dos anjos? Porque você tem que saber quem é anjo, quantos tem, que hierarquias que tem. Porque agora nós vamos estudar os anjos caídos. Para quê? Para depois que você compreender os anjos caídos, nós vamos entrar nas tribos de Israel. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Hoje foi sossegado, né? De leve, de boa. Semana que vem armado. Até os dentes. Por quê? Porque quando mexe... Você vê que as coisas de Deus, do reino de luz, é simples discernir. Mas você vê que as coisas do diabo são mais complexas. Por quê? Porque o diabo ele trabalha muito camufladamente. E aí nós temos que ter o quê? Discernimento e revelação para entender. Fecha os teus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua bondade de nos revelar a tua palavra. Meu Deus, obrigado por nos escolher para este tempo, nos chamar, nos nomear. Obrigado pela tua presença santa e poderosa na nossa vida. Deus, eu peço que o Senhor venha nos dar um final de semana abençoado, que nós venhamos ter experiências contigo, que durante esses dias, esses estudos, nós venhamos ter relacionamento com o Senhor e relacionamento com os anjos que nos cercam. Pai, em nome de Jesus, que aquele que crê, aquele que deseja ter uma experiência corporal com os anjos do Senhor, que eles venham ter a sua visão espiritual aberta, os seus olhos abertos, os seus ouvidos espirituais abertos, para entender o livramento, a proteção e o trabalhar do Senhor na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você de casa, que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus.